Você já se perguntou o que realmente significa ser um escolhido de Deus? Como viver de forma plena o propósito que Ele tem para a sua vida? Muitos têm o desejo de servir, mas poucos sabem quais práticas diárias realmente fazem a diferença. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 hábitos essenciais que todo escolhido de Deus precisa cultivar para se alinhar com o seu propósito. Imagine como seria viver com mais clareza, paz e certeza de que você está exatamente onde Deus quer que esteja. Parece impossível? Não é. Esses hábitos podem ser a chave para desbloquear uma nova dimensão do seu relacionamento com Deus. Você está pronto para transformar sua rotina e viver como um verdadeiro escolhido? Então, fique comigo até o final. Nossa vida é composta por pequenas decisões que tomamos diariamente, e são elas que moldam o caminho que trilhamos. Para os escolhidos de Deus, os hábitos diários não são apenas ações rotineiras. Eles são ferramentas espirituais para alinhar nossa mente, coração e alma com o propósito divino. Deus tem um plano único para cada um de nós, mas Ele também espera nossa participação ativa nesse plano. Não basta apenas ter fé, é preciso viver a fé. E os hábitos diários são uma demonstração prática do nosso comprometimento com o chamado que Ele nos deu. Esses hábitos funcionam como sementes que, quando plantadas e cuidadas, crescem e dão frutos. Sem uma rotina disciplinada e focada em Deus, é fácil ser levado pelas distrações do mundo e nos afastarmos do que realmente importa. A Bíblia nos mostra que os grandes homens e mulheres de Deus tinham práticas diárias que os mantinham conectados com Ele. Jesus, por exemplo, tinha o hábito de orar constantemente e buscar momentos de solitude com o Pai. Se o próprio Filho de Deus dava essa importância aos hábitos espirituais, quanto mais nós deveríamos fazer isso. Além disso, os hábitos diários ajudam a fortalecer a nossa fé em momentos de dificuldade. Quando enfrentamos desafios, a consistência em práticas espirituais como oração e meditação na palavra nos dá a força necessária para superar. É nesses momentos que percebemos como esses hábitos criam raízes profundas em nossa vida. A constância é um dos maiores desafios no mundo de hoje, mas é também um dos maiores segredos para viver plenamente o propósito de Deus. Pequenas ações feitas diariamente têm mais impacto do que grandes gestos esporádicos. Deus valoriza nosso esforço contínuo, mesmo nas coisas aparentemente pequenas. Cultivar hábitos alinhados com o plano de Deus também nos ajuda a discernir a sua voz em meio ao caos do dia a dia. Ao dedicar tempo para Ele, criamos um espaço para que o Espírito Santo fale conosco e nos guie em nossas decisões. Isso não acontece de forma automática. É uma construção diária. Além disso, nossos hábitos diários influenciam diretamente nossa mentalidade. Quando priorizamos o espiritual sobre o material, nossa visão de mundo muda. Começamos a enxergar as situações com os olhos de Deus, percebendo oportunidades onde antes víamos obstáculos. Por fim, os hábitos diários nos ajudam a nos tornarmos testemunhas vivas do amor e da graça de Deus. Quando vivemos de maneira consistente com o propósito divino, nossa vida reflete a luz de Cristo e inspira outras pessoas a buscarem a Deus também. Oração diária e constante. A oração é o alicerce de qualquer vida espiritual sólida. Para os escolhidos de Deus, orar não é apenas um ato religioso, mas uma conversa íntima com o Pai. Através da oração, alinhamos nossos desejos com a vontade divina e encontramos direção para nossas decisões diárias. Leitura e meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é o manual de vida dos escolhidos. Dedicar tempo para ler e refletir nas Escrituras diariamente nos dá sabedoria e discernimento. É na palavra que encontramos respostas para as nossas dúvidas e força para enfrentar os desafios. Praticar gratidão intencional. A gratidão é um hábito poderoso que transforma nossa perspectiva. Reconhecer diariamente as bênçãos de Deus, mesmo nos pequenos detalhes, nos ajuda a manter o coração leve e cheio de fé, independentemente das circunstâncias. Viver em comunidade. Os escolhidos de Deus não foram feitos para caminhar sozinhos. Participar ativamente de uma igreja ou grupo de fé nos fortalece e nos mantém no caminho certo. A comunhão com outros cristãos nos dá apoio, inspiração e oportunidades para servir. Servir com amor. O chamado de Deus sempre envolve servir aos outros. Cultivar o hábito de ajudar quem está ao nosso redor, seja com palavras de encorajamento, gestos de bondade ou ações concretas, é uma maneira prática de refletir o amor de Deus. Cada um desses hábitos, por si só, já tem um impacto significativo, mas juntos eles criam uma rotina espiritual que transforma vidas. Eles nos ajudam a manter o foco no que realmente importa,
agradar a Deus e cumprir seu propósito. É importante lembrar que esses hábitos não são sobre perfeição, mas sobre consistência. Deus não busca pessoas impecáveis, mas sim corações dispostos a crescer e aprender com Ele todos os dias. Para desenvolver esses hábitos, é essencial reservar tempo intencional no nosso dia a dia. Não espere por momentos perfeitos. Comece com o que você tem e Deus fará o restante. Lembre-se de que o progresso espiritual é uma jornada, e cada passo conta. Ao aplicar esses 5 hábitos, você começará a perceber mudanças profundas na sua vida. Sua conexão com Deus será mais forte, seu propósito mais claro, e sua capacidade de enfrentar os desafios, muito maior. Esses são os alicerces de uma vida vivida como um verdadeiro escolhido de Deus. O primeiro passo para eliminar hábitos que te afastam de Deus é reconhecê-los. Muitas vezes, eles estão tão enraizados em nossa rotina que nem percebemos o impacto negativo que causam. Pare e analise. Quais práticas ou pensamentos têm te distanciado da presença de Deus? Alguns hábitos comuns que afastam incluem a falta de oração, o excesso de preocupações com coisas materiais, a procrastinação espiritual e até o consumo de conteúdos que enfraquecem a fé. Esses comportamentos podem parecer inofensivos, mas, com o tempo, criam barreiras entre você e Deus. Identificar esses hábitos exige honestidade consigo mesmo e sensibilidade espiritual. Reserve um momento de reflexão e peça ao Espírito Santo que revele áreas da sua vida que precisam de mudanças. Deus sempre nos mostra o que precisamos ajustar quando buscamos com sinceridade. Após identificar os hábitos nocivos, o próximo passo é tomar uma atitude. Não adianta apenas reconhecer o problema. É necessário agir. Por exemplo, se a distração com redes sociais tem consumido o tempo que você deveria dedicar a Deus, estabeleça limites claros para o uso dessas plataformas. Substituir hábitos ruins por hábitos saudáveis é essencial. A melhor maneira de se livrar de algo que não edifica é preencher esse espaço com algo que fortaleça sua fé. Se você costumava gastar muito tempo com entretenimento vazio, experimente usar parte desse tempo para ouvir louvores ou ler a palavra de Deus. Tenha paciência consigo mesmo durante esse processo. Mudar hábitos leva tempo, e recaídas podem acontecer. Lembre-se de que a graça de Deus é suficiente para te levantar e te fortalecer em cada tentativa de fazer melhor. A companhia que você mantém também pode influenciar seus hábitos. Esteja atento às amizades ou ambientes que te afastam de Deus. Cercar-se de pessoas que compartilham da mesma fé pode te ajudar a permanecer firme no caminho certo. Crie um plano prático para eliminar os hábitos que você identificou. Por exemplo, se a falta de tempo é uma desculpa frequente, organize sua agenda de forma intencional para incluir momentos com Deus. Pequenas mudanças diárias fazem toda a diferença. Por fim, confie em Deus para te ajudar nesse processo. Não tente lutar contra os maus hábitos sozinho. Ore pedindo força, sabedoria e disciplina. Com a ajuda dele, você pode superar qualquer barreira e viver alinhado ao propósito para o qual foi chamado. Começar a cultivar hábitos que fortalecem sua caminhada com Deus não precisa ser complicado. O primeiro passo é decidir firmemente que você deseja mudar. Sem essa decisão, qualquer esforço será superficial e não trará resultados duradouros. Defina prioridades claras. Pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim? Quando você coloca Deus no centro da sua vida, tudo mais começa a se alinhar. Esse foco será essencial para manter os novos hábitos. Escolha um hábito por vez para implementar. Tentar mudar tudo de uma vez pode ser avassalador e levar à desistência. Comece, por exemplo, com um tempo de oração diário, e depois adicione outros hábitos conforme eles se tornarem parte natural da sua rotina. Estabeleça horários específicos para seus novos hábitos. A constância é a chave para o sucesso. Escolha momentos do dia que você sabe que será mais fácil dedicar a Deus, como pela manhã ou antes de dormir. Crie lembretes visuais ou escritos para não se esquecer dos seus compromissos com Deus. Pode ser um versículo na tela do celular, um alarme para lembrar do horário de oração ou até mesmo um caderno para registrar seus momentos de reflexão. Seja intencional com seu tempo. Elimine distrações e reserve momentos de qualidade para seus hábitos espirituais. Por exemplo, desligue o celular enquanto ora ou leia a Bíblia em um local tranquilo. Busque ajuda e apoio. Compartilhe sua jornada com amigos ou familiares que também desejam crescer espiritualmente.
Vocês podem se incentivar mutuamente e compartilhar experiências que edifiquem a fé de todos. Reflita diariamente sobre seu progresso. Pergunte a si mesmo: hoje eu vivi alinhado com o propósito de Deus? Não se cobre excessivamente, mas use essa reflexão como um guia para ajustar sua caminhada. Peça ajuda ao Espírito Santo em todas as etapas. Cultivar novos hábitos espirituais não é apenas sobre força de vontade, mas sobre permitir que Deus trabalhe em você e através de você. Celebre pequenas conquistas. Cada dia que você dedica a cultivar seus novos hábitos é um passo em direção ao propósito de Deus. Reconheça seu progresso e agradeça ao Senhor por te sustentar na jornada. Esteja preparado para desafios. Mudanças podem ser difíceis, e o inimigo tentará te desanimar. Lembre-se de que Deus está contigo e que cada esforço vale a pena para viver plenamente o chamado dele. O mais importante é começar. Não espere pelo momento perfeito ou pelas condições ideais. Hoje é o dia para dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Deus honra nossa disposição em buscá-lo e nos ajuda a trilhar o caminho com fidelidade. Agora que você descobriu os 5 hábitos que todo escolhido de Deus precisa cultivar, é hora de colocar tudo isso em prática. Não se esqueça, sua caminhada com Deus é uma construção diária, e Ele está sempre pronto para te ajudar a dar cada passo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem.